simplesmente avassaladora. Eles já saem em turnê e naquela época, pensa, não tinha internet, não tinha nada, é só por boca a boca. As pessoas começam a se falar, os caras vão para os Estados Unidos antes de chegar nos lugares. Eu acho que nem o disco mal tinha chegado, o disco, as pessoas já iam ver, sabe, por curiosidade, já tinham ouvido falar. Eu não tenho ideia muito como a notícia se espalhava, parecia meio assim, como se fosse um fogo, sabe? Um vendaval e um fogo. E eles, em questão de poucos anos, eles já são a maior banda do mundo. Eles já estão tocando. Eu lembro que eles estabelecem... o Led Zeppelin dura pouco tempo. Eles duram de 69 a 80. Eles duram 11 anos. E eles estabelecem um recorde logo no começo para o maior público pagante. Eles tocam para uma banda só. Eles tocam... Eu não sei por que eu lembro desses números. Eles tocam para 52 mil pessoas na Flórida, em uma cidade chamada Tampa. E esse recorde dura anos. Anos. Assim, ninguém consegue bater, assim, de uma banda só tocar para tanta gente. Eu não sei quem quebra esse recorde, mas ele fica lá. No Guinness Book, eu lembro de ver esse recorde lá, intocado, e ninguém conseguia bater. Eles... Pra mim, eu começo ouvindo o disco 4 e eles ainda estavam na ativa. Quando eles lançam os discos, eu peguei o Led Zeppelin na ativa. Eles ainda existiam quando eu comecei a ouvir, quando eu comecei a ouvi-los. Então eu lembro, do lançamento do Presence. O Presence é de 76. É o ano que eu começo a ouvir Led Zeppelin. Eu tinha 12 anos. Então eu tinha acabado de sair o Presence. E... é legal você estar... Era uma banda da minha geração. Era o que eu tava... Quer dizer, talvez eu fosse um pouco mais jovem do que a maior parte das outras pessoas. Mas eu acompanhei a caminhada, o final da caminhada dos caras. Eu peguei eles lançando o Presence, eu peguei o lançamento do In Through the Outdoor e a morte do John Bonham. Eu não saberia dizer qual é o disco que eu mais gosto. Eu acho que eu tenho fases. Eu tenho fases onde eu prefiro as coisas dos 3 primeiros discos. Tem fases que eu acho que o Song Remains the Same é um disco... o Song Remains the Same não, o Song Remains the Same é ao vivo. O Houses of the Holy é um disco meio diferente, eu acho, dos anteriores. Acho que, sabe, tem umas coisas mais pra trás, como Rain Song ou No Quarter. Tem as coisas com umas afinações já diferentes. Tem uma hora que o Jimmy Page começa a experimentar com umas afinações malucas. Ele sei lá, tem várias afinações dele que se tornaram conhecidas e é gozado porque as afinações, você ouve as músicas, por exemplo, especialmente, por exemplo, eu falei de Rain Song. Eu cheguei a tirar ela, não me lembro mais qual é a mudança da afinação, mas quando você toca ela com as cordas mudadas, com a afinação trocada, você vê que na verdade ele usa poucos dedos, é muito, muito simples o que... ele afinou a guitarra para que ele pudesse tocar ela de um jeito super simples e fazer uma música que quando você ouve parece harmonicamente complicado e realmente acabam sendo os acordes super cabeludos, sabe, super difíceis de tocar. Eu acho que se você tentar tocar no piano, alguma coisa assim, você vai ver que são umas dissonâncias meio inesperadas para rock, sabe? E ele faz isso mudando a afinação da guitarra dele. O disco... Eu acho que se eu tivesse que ir para uma ilha deserta com um disco do Led Zeppelin, eu escolheria o Physical Graffiti. É um álbum duplo.
Eu tirei no violão várias músicas desse disco. E The Rover, durante muito tempo foi a minha música favorita do Led Zeppelin, mas olha, só do disco 1 do Physical Graffiti você tem Custard Pie, The Rover, My Time of Dying, Trampled Underfoot e Kashmir. Que é algo, acho que é possivelmente uma das melhores músicas da história do rock. E por aí vai. O outro disco, o disco 2 do Physical Graffiti, tem The Wanton Song, que é uma das minhas músicas favoritas, também Night Flight. Porra, eu ficar enumerando as músicas não vai acabar nunca. Eu tinha no meu quarto meu quarto era cheio de posters de bandas que eu e meu irmão, a gente descobriu um jeito de importar uns posters de uma... Eu não lembro, eu devia ter guardado esses posters, viu? É uma pena que eu não tenho. E eu acho que eu joguei todos fora quando eu comecei a ouvir punk rock. Olha só que burrice que eu fiz. Aliás, eu joguei meus discos fora quando eu comecei a ouvir punk rock, inclusive os do Led Zeppelin também, pra comprar depois tudo de novo. O meu quarto era cheio de posters grandes, não sei quantos eles deviam ter, 1 metro e pouco por, sei lá, por 60 centímetros, e eram todos feitos com a borda preta e, sei lá, eram fotos excepcionais dessas bandas que hoje são classificadas como rock clássico. Então meu quarto era assim, e eu tinha feito quase um papel de parede disso, então eu cobria do teto até o chão, de parede a parede, só posters desses posters grandes. Eu lembro de quem tinha Queen, tinha Led Zeppelin, tinha Rush, tinha Deep Purple, tinha... Puta, eu não lembro de todos os outros, tinha posters individuais, tinha coisa individual do Brian May, tinha coisas individuais do Jimmy Page, e tinha um pôster que era gigantesco, sei lá, devia ter quase 2 metros, ocupava quase uma parede inteira, e o maior de todos era esse pôster do Led Zeppelin. Eu lembro uma vez eu tava ouvindo em casa o Led Zeppelin 4, ouvindo Black Dog, e minha mãe solta uma coisa, acho que a minha mãe começa a cantarolar a letra de Hey mama, say the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Aí eu falei, como assim? Por que você tá cantando Led Zeppelin? Ela falou, pô, você não para de ouvir esse troço. Eu decorei a letra. Isso é a minha mãe. Tanto eu ouvi, ela já estava decorando as letras do Led Zeppelin. Quando eu volto para Brasília aos 15 anos, eles passavam nos cinemas lá em Brasília, eles passavam o disco ao vivo do Led Zeppelin, que chamava Song Remains the Same, que é um super viajandão. Os caras devem ter tomado ácido pra fazer aquele filme, assim, porque tem umas horas assim que os caras dão uma pirada boa ali, dão uma viajada maionese boa. Mas é um show no Madison Square Garden que é um show brilhante. Muita coisa fica de fora do disco, não tá no disco original. Assim, eles tocam... Eles deixam, por exemplo, Black Dog, aliás, justamente tá de fora do disco, e eles tocaram naquela noite, mas não tá no disco original. E passa no cinema o filme, e as pessoas iam pro cinemas em Brasília e se comportavam como se estivessem ali vendo o show. E era muito maluco. muito provinciano, cara. Eu chegava no cinema e batia palmas quando acabavam as músicas. Todo mundo ficava, um monte de gente ficava fumando maconha dentro da sala e vibravam, ficavam de pé, cantavam junto, batiam palma, vibravam. Eu pequenininho, eu tinha, sei lá, devia ter uns 15 anos na época também, eu ia assistir, porra, como se eu estivesse vendo
como se eu estivesse vendo um show, é como se eu estivesse ali, em Nova York, vendo os caras tocar. Aliás, é gozado como às vezes, lá atrás, nossos primeiros contatos com as bandas de rock era, por incrível que pareça, no cinema. Porque o Song Remains the Same, a gente tinha algumas poucas salas em Brasília, uma, na verdade, só sala em Brasília que passava o Song Remains the Same. Mas a minha outra grande experiência com rock no cinema é com o filme do Who. O Who passa, o Tommy passa no cinema. E eu vou ver o Tommy no cinema e eu, pela primeira vez na minha vida, eu fico 2 sessões direto no cinema. Acaba o filme e eu falo, uau! Caraca, que é isso? Acabou de passar um trem por cima de mim, eu não acredito nisso. Eu fico sentado lá e vejo de novo, seguido. E eu teria ficado uma 3ª vez para ver o Tommy. De tão... O primeiro, era o Who, era genial, as músicas são geniais, o filme é genial, mas também de tão pouca informação que chegava até a gente. Eram migalhas que chegavam até a gente, então aquelas poucas migalhas tinham um valor gigantesco. E tinha uma outra coisa que eu acho que eu não sei quem é o idealizador disso, possivelmente seja o grupo inteiro ou seja a ideia do Jimmy Page, mas a própria banda, o próprio Led Zeppelin começa a miguelar imagens deles. Era difícil ver. Eles não têm foto deles nos discos. A partir do... eu acho que tem algumas fotos deles no 3, que é de 1970, e depois nunca mais tem foto deles nos discos. Você não tinha videoclipe, você tem o filme que sai, então você tinha que comprar revistas de rock para ver as poucas imagens que rolavam dos caras. E eu acho que o fato justamente de haver pouca informação a respeito deles, existia uma aura de mistério em volta dos caras, fazia com que cada uma das poucas imagens que rolava tivesse o valor multiplicado. Deixa eu tentar explicar. Por serem raras as imagens, fazia com que as poucas imagens que haviam se tornassem pérolas preciosas, sabe? Porque pouquíssimas chegavam até a gente. Então a gente dissecava as imagens. A gente falava, uau, olha só o que o cara tá vestindo, olha só a guitarra que ele tá tocando, olha só essa Les Paul, que ano será que é essa Les Paul? Olha só o sapato do cara, o cabelo do cara. Você começava a reparar todos os detalhes. E num filme, tem um filme chamado Quase Famosos, que um dos personagens fala isso. Ele fala assim, o que você mais gosta de rock? E o cara vira e fala tudo. Eu gosto do pacote inteiro, das letras, da música, da atitude, dos instrumentos, do estilo de vida, das letras. E o Led Zeppelin, eu acho que era a melhor síntese disso, de poder, de, sei lá, peso com sexualidade, com algo maior do que a vida, sabe? Simplesmente avassalador. E musicalmente de me tirar o fôlego até hoje. Sabendo desse meu histórico todo, dessa história de paixão pelo Led Zeppelin, quando o Robert Plant vem pela primeira vez para o Brasil, a MTV me convida para entrevistar o Robert Plant. Eu me preparo, já contei essa história 1000 vezes, vou ter que contar ela de uma vez de um modo resumido aqui para vocês. Eles me perguntam se eu quero ir, eu falo que sim, se eu quero entrevistar o Robert Plant, e me preparo, ouço tudo do Led Zeppelin. Basicamente eu ouço o Led Zeppelin, eu sabia que ele estava vindo solo, mas eu ouço o Led Zeppelin, eu leio releio as biografias que eu já tinha lido e vou me encontrar com ele, só que chegando no hotel me dizem que a produtora dele disse que eu podia falar sobre o que eu quisesse, menos Led Zeppelin. E aí eu fico 1 hora com o Robert Plant. Passo 1 hora com ele e assim, eu não sei como é que eu consegui falar, não sei como é que eu consegui disfarçar, sabe? O fato que eu tava encontrando um dos caras mais importantes da minha vida, eu não sabia nem botar em palavras o quanto eu tinha ouvido, o que ele representava na minha vida. Eu nem me dei ao trabalho de tentar dizer para ele.
eu tava mais nervoso que eu tinha que gravar uma entrevista, eu tinha que gravar aquilo, eu tinha que levar aquilo até o fim, aquilo tinha que fazer sentido, e eu não podia falar sobre Led Zeppelin, eu fiquei falando sobre... Eu nem pra ser honesto, eu nem sei